Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula dessa semana, tá? A tia já tinha gravado tudo como eu faço das outras vezes, mas não deu certo, não consegui salvar pelo PowerPoint. E aí eu tô gravando novamente aqui pelo Zoom, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar. Bom, então vamos lá. A gente vai falar nessa aula sobre as bacterioses, tá? Está lá no grupo 5, módulo 41, na página 152 e 54. Ó, a tia já tinha gravado tudo aqui, tá até o áudio, mas eu não sei por que não deu certo para salvar, tá? Mas vamos lá, a gente grava de novo, não tem problema não. Então, né, bacteriose. O que é uma bacteriose? Bacteriose é toda aquela doença que é causada por uma bactéria. Então, todo tipo de doença que for causada por bactéria, eu vou dizer que é uma bacteriose. Parasitologia refere-se à relação interespecífica onde apenas uma espécie é beneficiada, né, que a gente chama de parasita, através do prejuízo causado em outra espécie, que a gente chama de hospedeiro. Então, nesse caso, uma espécie é beneficiada, no caso aqui o parasita, e a outra é prejudicada, o hospedeiro. Eu coloquei duas imagens aqui para vocês, né? Uma imagem do saneamento básico e a outra da contaminação da dengue, para vocês estarem vendo qual é a importância, né, do saneamento básico. Hoje, são poucas as regiões que ainda não têm saneamento básico, né, mas a maioria dos estados já tem, mas ainda existe regiões sem o saneamento básico. O saneamento básico, que envolve ali o descarte regular, o descarte correto, o despejo correto, né, do esgoto, dos resíduos sólidos, que são os lixos, eles acabam por erradicar muitas doenças. Então, por isso que hoje já não existe mais tantas doenças que existiam antigamente, por conta do saneamento básico, porque antigamente o esgoto era jogado a céu aberto, nas ruas, o lixo, né? A gente ainda vê o lixo a céu aberto, mas isso já diminuiu bastante, né? E aí isso daí fez com que erradicasse bastante essas doenças. Aqui na outra imagem eu coloquei o ciclo de vida do mosquito da dengue, a contaminação, né? Como ocorre a contaminação do mosquito Aedes aegypti e a contaminação da dengue, que é a mesma coisa. Então, ali a gente sabe que esses mosquitos, eles gostam muito de ficar em água parada, limpa e parada, né? O local onde eles adoram para se reproduzir e depositar os seus ovos. Depois, esses ovos eclodem, né? Transformando ali no mosquito. O mosquito, quando ele atinge a fase adulta, ele consegue sobreviver por cerca de 45 dias. E depois disso, ele pode picar uma pessoa contaminada e aí contrair o vírus, né? E com isso, ele consegue contaminar até 300 pessoas durante o seu ciclo de vida, depois da fase adulta, que dura aí cerca de 45 dias de vida. A próxima doença que a gente vai falar é sobre a cólera. A cólera, que é uma infecção causada por uma bactéria da espécie Vibrio cholerae, tá? É uma infecção intestinal grave. Ela pode levar à morte em decorrência da desidratação, né? A pessoa vai perdendo o líquido do corpo e pode até ir à morte por conta disso. Eu coloquei aqui a profilaxia e o tratamento. A profilaxia é a maneira de prevenir, é a prevenção, e coloquei também o tratamento. A profilaxia, lavar as mãos
com água e sabão sempre que se preparar qualquer alimento, antes das refeições, após o uso do sanitário, após trocar fraldas e após chegar da rua. Desinfetar com água sanitárias, pias, lavatórios e vasos sanitários, usar sacos de lixos nas lixeiras e mantê-las tampadas. Frutas, verduras e legumes devem ser lavados e deixados de molho por meia hora em 1 litro de água com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, que é água sanitária. Então, a gente pega ali 1 colherzinha de água sanitária, de que boa, e coloca em 1 litro de água e deixa as verduras ali imersas, né, por 1 minuto, mais ou menos, ou por 1 minuto, por meia hora. E depois a gente pode tirar e lavar bem em água corrente, que sai todo esse hipoclorito. O tratamento é feito por base de antibióticos, né, como a gente bem citou, né, uma doença causada por bactérias se trata com antibióticos. E esses antibióticos podem ser usados por via oral ou venosa, né, na veia por meio de injeções. É importante que a hidratação, né, se inicie o mais rápido possível, tomar bastante água, bastante soro. O soro por via oral deve ser dado enquanto se providencia o atendimento médico. E é importante lembrar, eu sempre falo isso para vocês, né, que as temperaturas baixas da geladeira não matam o vibrião, ele se conserva bem no gelo, mas ele não morre, tá? Então, o que que acontece, né? Vou citar aqui um exemplo. Às vezes a gente compra água de garrafão, água mineral, ou então a gente tem um filtro em casa que a gente usa para filtrar a água e a gente toma essa água filtrada ou comprada, né? Água mineral comprada. Mas quando a gente vai fazer o gelo, a gente não usa água filtrada ou a água do garrafão. A gente vai lá na torneira e enche, acreditando que os micro-organismos presentes que possam estar ali na água, ele vai morrer, né, quando ele atingir a temperatura de 0 graus e se transformar em gelo. Mas isso não acontece. O que que acontece? Quando vira gelo, o micro-organismo, ele não se reproduz mais. Porém, né, ele está ali. Ele não morreu, ele está vivo, ele está estagnado ali. Mas quando a gente derreter esse gelo para usar num suco ou em algo que a gente for fazer, numa água, ele vai derreter e esse micro-organismo vai estar ali, essa água vai estar contaminada do mesmo jeito. Então, é preciso ter bastante cuidado com a água da torneira para fazer o gelo, tá bom? O tétano, que é uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani, tá? É causado por uma toxina. Essa bactéria, ela produz uma toxina e causa essa doença, que ao entrar no organismo do indivíduo, causa uma infecção aguda, muito grave, caracterizada por espasmos musculares, né? Suor excessivo, rigidez no pescoço, febre, tontura, palpitações. O tratamento do tétano também é feito por meio de antibióticos e imunoglobulinas, e além disso, também é possível prevenir por meio das vacinações, que é a imunização completa, né? A gente toma 3 doses dessa vacina e aí a gente está imune do tétano. Ali eu coloquei uma imagem de uma pessoa furando o pé, por quê? Porque geralmente essa bactéria, ela ama se alojar em objetos perfuro-cortantes enferrujados. É uma latinha, um prego, é o que ela ama. E aí atinge ali, fura o pé e essa bactéria, ela adentra e se aloja aí na nossa pele. Ela não é uma bactéria de superfície, ela gosta de ficar bem profunda, por isso causa um furo bem grande. Ela fica bem profunda. E quando a gente vai ao médico falando que furou, né, e tá com medo de pegar o tétano, logo o médico pergunta se a gente é vacinado ou não, porque já toma de imediato a vacina do tétano para não correr o risco de pegar essa doença. Se não tratado também,
pode levar até a morte. A leptospirose, que é uma doença mais conhecida, né, talvez por vocês, que é uma doença ocasionada por roedores, principalmente pela urina dos ratos. Ela é provocada pela bactéria chamada de Leptospira interrogans, tá? Que eu coloquei o ciclo de vida, né, dessa bactéria, como que acontece esse ciclo de transmissão dessa bactéria, ó, ela tá lá nos roedores, ela fica na urina desses roedores. Quando esses roedores eles urinam no solo ou na água, contamina. E aí quando a gente entra em contato com essa água, a gente acaba se contaminando também, né? E aí ela vai se alojar lá nos rins. O órgão que ela gosta muito para se alojar é os rins, tá? Elas podem sobreviver nos rins dos animais contaminados, sendo que o contágio se dá com o contato direto com a urina desses animais ou pela exposição à água contaminada pela bactéria. Eu vejo muitos casos de crianças que quando chove, né, fica entre o meio-fio e a rua para ficar pegando aquela água, né, aquela enxurrada de água que vem, muito próximo de bueiros. Bueiros é um local que o rato ele ama ficar, é um local ideal, condições ideais que ele consegue para sobreviver. Então, quando entra em contato com essa água, pode se contaminar, tá? E aqui tem também alguns sintomas, que são a febre alta, também calafrios, dor de cabeça, dor nos músculos, hemorragias, né, que são sangramentos, complicações renais, os rins podem se comprometer e até mesmo levar ao coma, né? Então, é preciso ter bastante cuidado com todas essas doenças, não só com a leptospirose, né, mas com todas as doenças para não se contaminar. E se contaminar, né, tomar as providências necessárias rapidamente para não se agravar. Lembrando que todo medicamento e qualquer informação a respeito dessas doenças é um médico, um especialista que deve orientar, ok? A febre maculosa, que é causada por bactérias do gene Rickettsia, tá? Ela é ocasionada pelo carrapato estrela, o principal, né? O carrapato estrela e também o carrapato de cavalo. O carrapato estrela, ele gosta de ficar muito nas capivaras, então muitas vezes quem gosta de fazer uma trilha, andar em matas fechadas, pode pegar esse carrapato e aí desenvolver essa doença. Os sintomas iniciais se manifestam entre o segundo e o 14º dia após o contato com o carrapato e são semelhantes aos de outras doenças, como, por exemplo, a dengue ou uma gripe muito forte. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, principalmente na perna, mal-estar, náuseas e vômitos e manchas avermelhadas na pele. Bom, então, por hoje é só nesta aula, tá? Aí tem o outro videozinho e qualquer dúvida estou à disposição, pode chamar, tá? A gente vai sanando as dúvidas de vocês aí conforme as necessidades, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão e se cuidem, tá? Tchau, tchau.